Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui no pós-jogo do Tricolor, grande vitória contra o Cobressal no Morumbi, uma vitória importante, né? O São Paulo martelou, até que conseguiu abrir o placar e conquistando essa vitória muito importante, 3 pontos aí, muito importante para o São Paulo na Libertadores. Vamos ver aqui o pós-jogo, pessoal, do Linha de Passe da ESPN Brasil, analisando, falando sobre o São Paulo que conseguiu essa vitória importante hoje diante do seu torcedor do Morumbi. Deixar os créditos, a ESPN vou estar deixando o link na descrição como créditos ao vídeo. Deixa o like para fortalecer o trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Forte, seja bem-vindo esse Linha de Passe, quarta-feira quente de Libertadores e Sul-Americano. São Paulo, ufa, hein? 2-0, conseguiu vencer, gols do André Silva e também do Caleri. Jogo que você acompanhou com a gente agora há pouco. Flamengo também, vitória por 2-0 lá no Maracanã. Adversários frágeis, mas as equipes tiveram lá suas dificuldades. O Flamengo, né, pressionou. Poucos gols mediante as oportunidades que apareceram. São Paulo também teve algumas oportunidades, mas também teve dificuldades, com alguns momentos expostos ali no jogo. E a gente vai falar sobre essas duas partidas. Também a vitória do Galo, importantíssima, sobre o Rosário Central. Internacional tropeçando na Sul-Americana, mais um empate, 0-0. E o Inter vai mal na Sul-Americana. O André Silva, autor de um dos gols do São Paulo, está falando lá no Morumbi. Vamos lá. Analisando um gol, você consegue levantar o Morumbi, abrir o caminho para essa vitória muito importante. E o jogo em si, a vitória, esse resultado nessa briga pela classificação. Quero primeiro exaltar a entrega dos meus companheiros durante todo o jogo, né? Podíamos ter feito o gol muito antes, mas essa equipe, do jeito que treina, do jeito que trabalha, batalhou o jogo inteiro para no fim sair feliz com a vitória. O gol? Era um sonho meu, fazer o meu primeiro gol aqui dentro do Morumbi. Estou muito feliz, mas eu dedico esse gol para minha família e também para minha nova família agora, que é os meus companheiros aqui no São Paulo. Muito obrigado. Muito bem. Além do Jean Oddi, do Paulo Calçade e do André Kfouri nesse Linha de Passe, a gente tem também o Vitor Birner, que está lá no Morumbi, acompanhou o jogo in loco e vai ser o primeiro a participar desse Linha de Passe de hoje com as primeiras impressões dessa vitória do São Paulo, 2-0. Daqui a pouquinho, ajusta o Birner então lá. Vamos dar aquela ajustadinha no Birner lá, posicionar o homem direitinho para ele poder falar bem, claramente. O cabelo ficar no lugar. Exatamente, vamos pentear o cabelo lá do Vitor Birner. Enquanto isso, vamos com o Calçade, que estava no jogo também, acompanhou daqui. E o São Paulo 2-0. Valeu mais pelo resultado, pela vitória, do que pela atuação, Calçade? Imensamente boa noite, pelo resultado. Boa noite. Porque quem só olhar o resultado amanhã acha até que faz 1-0 no primeiro tempo, 1-0 no segundo, conduz tranquilamente o jogo, não. Foi um baita sufoco, um gol aos 37 minutos, o primeiro gol do André Silva. Um São Paulo que com os desfalques, sem o Wellington Rato e Lucas, ele perdeu os dois lados. Sim. O Rafinha, lateral, também faz muita falta. Mas sem esses dois principalmente, o que fez o Carpini? Mudar a maneira de jogar. Então ele colocou o Igor Vinícius como ala, Michel Araújo como ala também, com o Caleri, 3 zagueiros. Ele tentou, por meio do sistema, tentar compensar a ausência de jogadores, não simplesmente dentro daquilo que ele vinha utilizando, trocar nomes, tá bom, não joga o Lucas, entra outro jogador aqui, entra do lado direito. Foi difícil, porque o time buscou cada vez mais o lado direito, o tempo foi passando o lado direito. E o lado esquerdo do Michel Araújo era um lado assim, morto. E nem para inversão de bola, porque você trabalha preferencialmente de um lado, você pode usar a inversão. A inversão é uma arma poderosa. Tendo o Rames, mais ainda. É um cara que faz um passe de 30 metros na boa. Mas isso não aconteceu. Então, contra uma equipe que tinha perdido para todos os adversários, tinha, na verdade, não vencido nenhum jogo, esse é o 9º jogo do Cobressal sem vitória no ano, e é o 9º jogo em que ele leva gol. E com uma baita dificuldade do São Paulo. Imagina o São Paulo passa com 0-0, pela primeira vez o Cobressal fica sem tomar gol. O Cobressal começou a se soltar em dado momento no finalzinho. Tempo. O Rafael apareceu. Quando o Carpini tira o Pablo Maia, ele coloca mais um atacante. Isso. Ele começa a encontrar oportunidade e entender o ambiente que de repente dá para fazer um gol. O Gustavo Huertas. Mas é uma equipe frágil. É uma equipe que cria seus próprios problemas no Cobressal, isso é nítido, mas o São Paulo conseguiu se enroscar por tudo que vem acontecendo nesses últimos jogos. Vamos ver se o placar tem o poder de soltar um pouquinho a equipe. Mas eu acho difícil
Porém, o André Silva é uma solução que deveria permanecer na equipe. Mesmo com o Calleri, é possível pensar em jogar com os dois. Já que vai estar mexendo no sistema, que tem os dois do São Paulo, porque acho que vai potencializar o jogo do Calleri, visto que no gol é Calleri e André. Mas é difícil, porque aquilo que São Paulo tinha, Rato e Lucas Moura, né, ele tem que redefinir os lados do campo e isso não foi bom. Então, São Paulo com problemas, mas pelo menos ganhou e saiu da última colocação do grupo. Sim. Vitor Birner agora com o cabelo penteadinho, tá? Chegou a hora dele. Passou o gel e agora vai falar com a gente direto do Morumbi as suas impressões dessa vitória do São Paulo, Birner. Pontos positivos e pontos negativos desse jogo e muita gente na hora do 0-0 já falando, eu acho que o Carpini não passa de hoje, hein? Mas acho que ganhou sobrevida, hein, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você. Boa noite ao professor Calçade, ao Jean, ao André. Você pode se preparar porque eu vou acionar o compliance depois desse bullying de abertura. Né? Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Você me perguntou sobre pontos positivos e negativos. Ponto negativo é a atuação do São Paulo coletiva, né? Um time com pouquíssimas ideias, pouquíssimas associações, um time que, ao perder a bola, a partir de um certo momento, 25 minutos mais ou menos do primeiro tempo, quando não conseguia fazer a pressão, deixava muito espaço e o jogo se tornou difícil porque o São Paulo dificultou. O que o São Paulo teve hoje aqui no Morumbi foi um treino. Na verdade, quando você olha o potencial do adversário, um time incapaz de criar qualquer tipo de jogada em contra-ataque, em cruzamento, qualquer coisa. E como você disse, William, no segundo tempo ainda ameaçou o São Paulo em dado momento, quando a equipe de São Paulo ficava claramente nervosa. Positivo, eu vou destacar algumas coisinhas. Primeiro o André, porque Obrigado. Eu sei que o Rames participou de ambos os gols e aí acho que tem uma questão do comportamento, porque a gente tinha uma ENG, para quem não sabe, uma câmera aqui, só no Rames. Vamos fazer reportagens provavelmente sobre isso. E eu perguntava aqui aos colegas de equipe se já havia sido mais fácil em algum momento da carreira deles, todos muito experientes, todos acostumados com esse tipo de serviço, acompanhar um jogador. Eles falaram, nunca foi. Porque o jogador não se movimenta, o jogador fica o tempo inteiro parado e a movimentação dele, como chamava a atenção muitas vezes o Silas na transmissão, era do atleta que vinha atrás da linha do meio campo pegar a bola para fazer lançamentos. Mas isso o Alisson pode fazer, o Pablo Maia pode fazer, ou, como disse o Calçade, se ele acertar um lançamento com mais qualidade que os outros jogadores de 30 metros dali em diante, ele precisa ter para quem lançar. E o time do São Paulo não faz uma movimentação que proporciona isso, contra uma equipe, repito, fraca. Realmente fraca, que não marcou muito bem. Então a atuação do André até me chama atenção quando ele faz o pivô no lance do gol, né, do primeiro gol, e faz o gol no final. Quando o árbitro ia confirmar o gol, ele de joelhos. Quer dizer, o nível de entrega aqui é exatamente um contraponto ao jogador tecnicamente melhor, que é o Rames. O São Paulo teve dificuldade só por causa do Rames? Não. Repito, São Paulo é um deserto de ideias. São Paulo coletivamente tem problemas. E se a atuação de hoje servir para alguma referência de futuro, o São Paulo pode ficar muito preocupado. Agora, diante desse cenário desagradável, quando a gente fala de qualidade de jogo e do que é o São Paulo historicamente na Libertadores, valeu o resultado, porque o São Paulo está em segundo lugar, vai na próxima rodada enfrentar o Barcelona de Guayaquil, que tem um ponto a mais, vai jogar em Guayaquil, e o São Paulo se coloca de novo na luta por uma vaga à próxima fase e, se classificando, ganha tempo para tentar se arrumar. Birner, vou trocando com a mesa aqui também, vou te acionando, mas se você quiser interromper, fica à vontade, tá? Por favor. É impressionante, né, Jean? Como Obrigado. Assim? O São Paulo com dificuldades nas associações e como o São Paulo chega ao ataque de uma maneira até meio desorganizada. O primeiro gol é uma prova disso, né? É aquela coisa do abafa ali e tal, e a coisa acaba dando certo. Dá para perceber, o Birner falou, né, coletivamente, né? Como é um time, não quero falar mal treinado, mas é um time que tem dificuldades de, às vezes, fazer uma triangulação, de troca de passes e tudo. Parece que vai muito no embalo, assim, meio sem padrão. Boa noite, William, boa noite, companheiros. Eu acho que sim, eu acho que é importante só a gente ressaltar, como o Calçade ressaltou, a ausência de duas peças fundamentais, 3 até, mas acho que ofensivamente falando, para o que o São Paulo precisava hoje, muito mais o Lucas e o Wellington Rato, que são jogadores importantes, claro, com graus de diferença de importância, mas também isso, evidentemente, colabora para que o time
tenha menos esse padrão de jogo, essa maneira de jogar e esse entrosamento do que teria com os dois em campo. Acho que esse é um primeiro ponto que precisa ser levado em consideração. Se você pegar os melhores momentos, se você juntar todas as chances que o São Paulo criou, você vai de fato encontrar muita chance. Sim. O São Paulo finalizou 26 vezes, 8 delas foram no gol, teve bola na trave, teve boas defesas do goleiro adversário, mas aí não tem jeito, assim, aí entra o nível do adversário. A gente pode até depois fazer um paralelo com o Internacional. Sim, que também, nossa Senhora. Você vai pegar as estatísticas, você fala, que maravilha, 500 chances. Hein, só que aí, assim, a gente não pode ignorar o nível do adversário. Não dá para ignorar o nível do adversário. Nunca dá. É um adversário muito fraco, muito fraco. Então, assim, é óbvio que, ainda mais com esse roteiro, acho que se o São Paulo tivesse feito um gol, como o Flamengo fez, por exemplo, no início da partida, e não tivesse sofrido, porque ao fazer um gol no início da partida contra equipes tão fracas, e a gente tem essas equipes muito fracas na Libertadores também, eu acho que de cara você já tira um peso, você já tira uma pressão, você já tira uma tensão de... Será possível que eu não vou conseguir um resultado contra um time tão fraco como esse? Acho que até isso, de alguma maneira, se aplica ao Flamengo, que também criou muita chance contra o Palestino, mas fez o gol no começo, né, o belíssimo gol do Pedro, e ali você já está tranquilo, porque você sabe que dificilmente você vai tomar um gol. Ok, tanto um quanto o outro tiveram ali as suas chances dos adversários. O São Paulo teve essa chance lá para os 27, 28 minutos do segundo tempo. O São Paulo teve não, né? O Cobressal teve e o Rafael fez uma estupenda defesa. É bom só ressaltar a participação do goleiro, porque às vezes em jogos como esse é mais difícil do cara tá ligado, tá quente, ele tá fora do jogo a partida inteira. E aí ele tem que fazer uma defesa como a que ele fez aos 28, então é complicado. Agora, é claro que tem uma série de problemas, eu discuto até, e eu sei, não sou daqueles que reclama dos 3 zagueiros como se jogar com 3 zagueiros fosse um sistema defensivo. Não é, porque depende de como você vai atacar, por onde você vai atacar. Mas tem coisas apropriadas, tem coisas pertinentes a falar sobre isso hoje. Porque eu acho que assim, especificamente no jogo de hoje era um jogo em que o São Paulo não carecia e não careceu de muitos jogadores na sua fase defensiva. Então, os 3 zagueiros, você abrindo mão de um jogador a mais que fosse pelo lado do campo, que fosse centralizado com uma capacidade criativa maior, de fazer uma jogada diferente, de encontrar um passe diferente, de no 1 contra 1 criar uma oportunidade. E os zagueiros não fazem isso. Sim. Eles têm outras possibilidades, bolas pelo alto e tudo mais, mas evidentemente eles têm um poderio ofensivo menor. Num jogo como o de hoje, eu acho que não fazia sentido, de fato, a escalação de 3 zagueiros por tanto tempo durante a partida, até porque, o Calçade falou dos alas, não estamos falando de 2 alas absolutamente indiscutíveis. Longe disso. Então, longe disso. Eu discuto também para começar essa escolha do Carpini durante o jogo todo, não de início, mas durante o jogo todo. Pode falar, que foi. Tudo bem, William? Boa noite, Birner, boa noite, Jean, Calçade, uma ótima noite, ótimo dia amanhã a todos. O jogo de hoje foi disputado naquele contexto tão próprio do futebol brasileiro, que é a situação em que os jogadores precisam salvar o treinador. Né? Então, durante todo o dia, o que se falava é, cai hoje? Pergunta do dia era essa. Porque pouco se podia imaginar que o São Paulo perderia o jogo de hoje. Mas um empate aconteceu até relativamente tarde no segundo tempo. Sim. Era o resultado que estava se materializando. Uma vitória jogando mal. E aí, talvez até com uma vitória jogando mal, a paciência se esgotasse, a arquibancada determinasse para as pessoas que tomam decisões no São Paulo, e elas não são diferentes das outras pessoas que tomam decisões nos outros clubes grandes brasileiros, com raríssimas exceções, quando a arquibancada se volta contra o treinador, as mídias sociais acompanham, e as pessoas que tomam decisão terceirizam essa obrigação justamente para esses movimentos, esses fenômenos. O Rogério Ceni caiu numa vitória. Pois é. De 2-0. Então, quando isso acontece é porque o treinador já entrou no chamado portal de transferências. Ele entrou já. Ele está só aguardando a outra porta se abrir para ele sair. Mas ele já entrou. O Carpini já entrou no portal de transferências. O time pode salvá-lo? Talvez. Acho que a diretoria do São Paulo agora se encontra numa situação em que o São Paulo venceu por 2-0, não fez uma boa partida, mas se for tomada a decisão de mandar o treinador embora após uma vitória, isso vai ter que ser explicado. Por outro lado,
me parece que é uma questão de tempo, porque a única chance dele permanecer é o São Paulo continuar vencendo, ainda que não jogando bem, como fez hoje. E se isso acontecer, o São Paulo vai ganhar todos os campeonatos que estiverem no seu calendário. Nunca mais vai perder um ponto, né? É absolutamente irreal. Agora, eu tenho muita dificuldade, tenho resistência, na realidade, a questionar escalações de treinadores e questionar substituições feitas por esses treinadores, por causa da diferença de informação que nós temos e que esses profissionais têm a respeito dos times deles, os times são deles. Eles é que treinam esses jogadores e trabalham e conversam com esses jogadores diariamente. Então, a chance de sermos equivocados ou injustos é enorme. E nós seremos equivocados e, infelizmente, seremos injustos, mas não de propósito. Claro. Às vezes, porque acontece. Aí, torcedor tricolor, excelente vitória do São Paulo, uma vitória importante que veio no momento certo. Hoje o time martelou e ali já na reta final, né, do segundo tempo, o jogo já estava ficando meio que complicado para o São Paulo. O time tentando, o Carpini fazendo algumas mudanças, colocando os jogadores, mexendo no time, foi até criticado por algumas mudanças ali, principalmente por ter tirado o Luciano, mas o São Paulo foi feliz, né? Conseguiu furar a retranca do Cobressal, fazendo o primeiro gol com o André Silva, entrou muito bem no jogo hoje, o André Silva entrou bem demais, e o Caleri também marcando. Hoje o São Paulo merecia essa vitória, né? Os caras ali a gente viu, o jogador do São Paulo se doando em campo, tentando de todas as maneiras, mas não conseguia achar o gol, até por conta do momento que o time vem passando, né? Sem confiança, sem conseguir os resultados, mas hoje foi feliz diante do torcedor, diante do Morumbi lotado e conseguiu esse excelente resultado, que veio no momento certo. Carpini também, um pouco mais de tranquilidade agora. É claro que o torcedor ainda vai cobrar o Carpini, vai criticar ele ali por algumas decisões, mas foi uma vitória que veio no momento certo. O São Paulo tem um pouco mais de tranquilidade, né? Um pouco mais de paz também na Libertadores. É claro que vai ter que vencer os próximos jogos, mas esse jogo de hoje diante do Cobressal não poderia deixar passar essa oportunidade, e o São Paulo soube aproveitar muito bem o papel aí o dever, né, de jogar no Morumbi, e conseguiu esse excelente resultado. A atuação não foi das melhores, mas o resultado foi bem demais, né? Uma grande vitória, 3 pontos. Agora é se preparar para os próximos jogos, próximo desafio, final de semana, a estreia no Campeonato Brasileiro. O Rames Rodrigues jogou bem hoje, né? Ele jogou praticamente o jogo inteiro, saiu ali já praticamente no finalzinho da partida, foi bem, jogando 90 minutos praticamente, né? Saiu nos acréscimos. Uma boa vitória, né? São Paulo jogou, não foi aquela grande atuação, mas o resultado foi bem bom demais para o tricolor, que conquista seus primeiros 3 pontos nessa fase de grupos da Libertadores. Deixa o like para fortalecer o trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.